Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem nesse feriado. Estamos aqui para mais uma live da Reorganização Miofacial, a RMF. Vou chamar a nossa querida GG. Estamos, pessoal entrando aí. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou esperar a gente Oi, entrar. Boa noite, o pessoal está entrando. Sejam todos bem-vindos, né, oi, Lari, tudo bom? amiga? Oi, pessoal. Tudo Olha, bem mais essa contigo? vez. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem E você? contigo? Ai, que bom, tudo Ah, bem. Estou falando para o pessoal, Gê, que nós temos até domingo, né, na venda do nosso curso, o curso da metodologia da reorganização miofacial, um curso que é desenvolvido pela GG e por mim. Claro que a gente tem uma família em volta, né? Uma dessas integrantes estará hoje aqui conosco, né? A professora Maiane. Mas só para relembrar que o nosso carrinho está aberto e a gente está com condições muito bacanas de pagamento, desde cartão, Pix, boleto. Então, para todo mundo ter a oportunidade de vir estudar com a gente, né, Gê? isso é uma oportunidade incrível, né? Nós que usamos a RMF diariamente, hoje eu atendi, apesar do feriado, nossa, é muito bom. O resultado é excelente. É bom, né? Nossa, eu atendi um paciente também hoje. Nossa, eu fiquei assim. Usei o nosso protocolo lá de joelho, dentro da fossa poplítea, sabe? Ele chegou relatando: eu tô com dor, a minha perna parece que tá amarrada, ele tem artrose de joelho, essa mudança de clima. A gente sabe que tá na clínica todo dia, muda, né? Aham. Então já deu uma retraída lá naquele joelho, naquele membro inferior. Não, eu deveria ter filmado. Já a hora que ele levantou da maca, assim, caminhando, ele, ai, que alívio, ai, que sensação maravilhosa, é tão gostoso, né? Muito bom, muito bom. E olha os alunos aí, o Adonar entrando, Oi, deixa eu ver, pessoal, sejam a Tia, a bem-vindos. Rebeca, a Dorinha, Dora, tudo bom? Dora, a Silene, Beijo em todo e mundo. O a pessoal tá Elis. aqui, né, fiel. A gente quer agradecer também, viu, a audiência que a gente vem tendo. A gente está se dedicando muito para trazer um conteúdo bem bacana para vocês. E muito obrigado por vocês estarem aí conosco, tá bem? Hoje a gente vai ter, G, uma pessoa. Eu prometo que eu não vou chorar, tá? Eu prometo, tá? Hoje a gente vai ter aqui conosco, até vou ter que ler, né, o currículo da minha filha da fisioterapia, porque ele é muito extenso. A gente vai ter a honra de receber uma das pessoas assim mais importantes da reorganização miofacial. Ela é a primeira pesquisadora da RMF. Foi por meio da dissertação de mestrado dela que a gente concluiu o nosso primeiro artigo científico no ano de 2019. Então, a gente vai conversar, vai bater um papo com a Maiane. Ela é a pessoa que está aqui comigo estudando sábado de madrugada. É a pessoa que me atura. Vocês não têm noção como é difícil, porque eu entendo do que eu domino, que é a fisioterapia. O restante, para mim, é um mundo assim, ó. Fico, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e assim vai, né? Ela é um ser humano único, tá? E além disso, ela é fisioterapeuta graduada pela Univale, pós-graduada em terapia manual, traumatologia e desportiva pela Inspirar. Ela está cursando osteopatia pela CBO, é professora da Avantes e da Univale, aqui, né, da nossa região, pessoal. A gente reside em Balneário Camboriú. Ela é mestre em fisioterapia pela UDESC e é doutoranda em ciências do movimento humano, Nossa, pela UDESC pouca coisa, também. né? Então, pouca coisa. Então, eu fui, vamos dizer assim, a co-orientadora dela, vamos dizer, no TCC da pós de terapia manual, do mestrado em fisioterapia pela UDESC e agora no doutorado, né? O professor Gilmar é o orientador principal, mas eu tô lá sempre de mão dada junto com ela. Então eu vou chamar a minha querida Maiane.
A gente levou um tempinho para convencer, na verdade, assim, não foi nem uma questão de convencer, foi que eu sei que ela é, né, tímida. Olha aí, ó. Oi, Mai, tudo bom? Mas eu cheguei e falei assim, ou tu vai, né, Mai? Não tem muita escolha, né? Isso aí, é uma grande honra estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz. Bom, Ai, que bom, Mai. Que bom. depois você Bom, acostuma, Mai, Mai, então tem que começar. É isso aí. acostuma, isso mesmo. Eu estava contando aqui um pouquinho para o pessoal do teu currículo, né, Mai? Quando eu olho ele assim, eu não tenho como não me emocionar, né? Porque faço parte um pouquinho da tua construção como profissional e eu fico extremamente orgulhosa de ver tudo que você conquistou. Conheço a tua história, né? Então, sei todo o trajeto aí de luta e de batalha para hoje você chegar onde você está e assim, nossa, eu te aplaudo em pé, né? Em público hoje eu falo isso que eu te aplaudo em pé porque se tem uma pessoa que merece, essa pessoa é você. Então, muito obrigada por permitir que eu leia isso hoje e o meu coração fique cheio de felicidade, né, por fazer parte de tudo isso. E muito obrigada por ter aceito o convite. Mas eu prometi que eu não vou chorar. Ó, o pessoal Olha, já ela está tem um entrando. fã-clube Maia aqui. maravilhosa. Tem um Teus alunos fã-clube. aqui em peso, ó. Obrigada, gente. Olha lá, Lucas. Legal, legal. Ai, que lindo. Maisinha, mas então conta um pouco pra gente quem é a Maiane pela Maiane, né? Conta um pouquinho aí da tua trajetória pra gente te conhecer, o pessoal te conhecer um pouquinho. Sejam Joia. Boa bem-vindos, noite, pessoal. boa noite a todos, sejam bem-vindos. Né, primeiro eu agradeço a Prof. Gigi e a Prof. Lari pelo convite maravilhoso, é uma honra estar aqui com vocês. E para iniciar contando um pouquinho da minha história, né, porque como que eu fui começar a fisioterapia, eu fui atleta há muito tempo atrás, então dos 11 aos 17 anos eu fui atleta de vôlei. E quando eu finalizei essa etapa como atleta amadora da categoria, eu queria continuar, né, tendo esse prazer de estar na quadra, enfim. E aí a fisioterapia, né, entrou no meu caminho, eu iniciei a graduação em 2011 e desde então... Mai, só um minutinho. Mai, o teu áudio tá um pouquinho abafado. O pessoal comentou ali, eu também tô com um pouco de dificuldade para te ouvir. Tá, Isso, por gentileza. ver se melhorou, se não qualquer coisa, tira o fone. Eu acho que Eu acho que tira o você tirar o fone, Mai, porque ele tá bem abafado. Deixa eu tirar. Aí a gente vai conseguir conversar melhor. Vê. Agora foi? Agora sim! Joia! Tu Bom, sabe, obrigada, gente. filha, É tu isso aí. sabe que eu sou um pouco surda de um ouvido, né? Por favor. Tu já me conhece. Joia! Obrigada, gente. Então, né, eu comecei, eu estive na graduação e ter sido atleta me auxiliou, me propiciou uma visão ampla depois que a gente entra na fisioterapia, né? A gente conhece tantas áreas, tantas especialidades, e a gente vai se apaixonando também por outras áreas. E assim foi, né? Desde a minha graduação. Depois, quando eu finalizei a graduação, eu entrei na pós de terapia manual, foi onde eu conheci a Lari, conheci a Prof. GG, acho que foi Ai, a internet dela tá ruim. conhecê-las. Vejam, qualquer coisa eu mudo aqui. A internet tá um pouco. Tá percebendo oscilando? também? Agora eu tô. Tu fica às vezes dá uma pausa, Mai. Tá, veja qualquer coisa eu coloco no... É normal, né? Tá, Continua. Vamos lá. joia. Então, eu fiz a pós, né, de terapia manual, depois fiz a de ortopedia. E logo em seguida, como a Lari bem falou, né, a RMF ela faz parte da minha trajetória, principalmente nesse início da pesquisa, onde a Prof. Lari me orientou no meu primeiro TCC da pós-graduação. E desde então a gente vem pesquisando, se apaixonando cada vez mais, né, por esse mundo, por esse universo que é a fáscia. E aí, né, depois disso, a gente vai emendando outras formações, né, Lari, né, Prof. GG? A gente vai concluindo algumas, dando início a outras, e a reorganização miofascial sempre esteve comigo, então, no mestrado, né, foi uma grande honra para mim poder fazer parte
desse presente que a Lari me ofereceu, que foi poder me ensinar como fazer essa técnica, né? E treinar, enfim. E depois disso a gente conseguir dar continuidade também em outras pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Tu teve um módulo com a gente, então, na pós? Isso, foi em 2016, a gente teve um módulo com a Prof. GG. E aí, né, a gente se apaixona porque a Prof. GG traz aquele universo da desportiva, e aí eu comecei a ver de novo, começou a dar aquele gostinho, né, de trazer junto, né, o quanto que a fisioterapia impacta na performance, no desempenho, e esse universo também sempre me cativou muito, e a Prof. GG também esteve nesse início. Nossa, amiga, teve para alguém que tu não deu aula, assim? Porque, olha, eu tô para dizer que todo mundo que baixa aqui já é teu aluno e você é a pessoa que a gente quer ser quando crescer. Todo mundo aqui, amiga. Obrigada, Mário. Você é muito querida. Então, Mário, você vai... Não, eu queria só perguntar para ela sim. Quando você aprendeu a usar a técnica da RMF, você aprendeu facilmente? Você acha que você sentiu e aplicou ou levou um tempo para ajustar a mão? Na verdade, né, a gente tem o primeiro contato, a gente sempre acredita, né, que vai desenvolvendo ao longo do caminho, enquanto a gente vai estudando, mas eu ainda comento, às vezes eu mando mensagem para a Lari, eu ouço ela 2 semanas atrás e quando vou ouvi-la de novo, já tem uma outra informação, já agrega, e aí eu vejo o quanto que isso é constante, essa aprimorar, né, o conhecimento frente ao tecido facial, quanto à face, enfim, quanto a esse universo. Mas com certeza, durante esse período a gente vai desenvolvendo, mas o que a gente comumente não se sacia é frente ao quanto que a gente tem, né? A gente vai estudando e vai vendo, nossa, olha só que interessante, olha que universo bacana, a gente vai vendo vascularização, inervação, anatomia, meu Deus do céu, olha só que eu descobri, como é que eu não sabia disso antes? Não, vamos lá, vamos continuar estudando, porque esse é o processo e ele nunca termina, né? Nunca termina. E Mai, você tá acessando lá a nossa plataforma, né? O que você tá achando? Tá conseguindo replicar? Porque esses dias eu tô perguntando que eu liguei para ela, Gê, que ela mandou uma foto que ela estava assistindo a técnica. Ela, não sei, eu acho que ela comentou alguma coisa no sentido assim, eu vou tratar um paciente com dor lombar e tô aqui. Eu não sei, eu estava assistindo a lombar, uma coisa assim. Aí, naquele momento, só que eu na correria, como sempre, mas eu pensei assim, eu falei, olha que legal. Porque assim, se fosse um curso presencial, ela não teria essa disponibilidade. Claro que é maravilhoso também, gente, meu Deus. Mas eu estou falando o que o digital trouxe para nós. E olha que sou eu falando, né? Que mal sei a diferença de 3 tomadas para 2 tomadas. Me confundo ainda. Mas eu digo assim, eu fiquei pensando, eu falei, nossa... O nosso aluno, ele vai lá e acessa a técnica que ele quer no momento que ele precisa, aí ele vê, revê, faz anotações, pode usar já com o paciente. Então, o que tu tá achando, assim, disso, Maio? Essa experiência? Então, assim, para as pessoas poderem entender um pouquinho como que eu faço essa rotina de estudos, né? Primeiro, eu já deixo o link da plataforma aberto na aba. Então, enfim, eu já tenho ali... E eu já vou seguindo essa sequência, né, que já tem disponível da primeira parte, que é lombar. Eu já vou seguindo e vou traçando a minha estratégia de estudo. Vou lendo, vou vendo os vídeos, né? Então, eu crio dessa forma essa metodologia enquanto eu tenho esse período, né, principalmente do espaço durante o período de atendimento na clínica. Outra ferramenta que eu costumo utilizar também, muitas vezes, o pessoal talvez se identifique quanto a isso. O paciente tem, em determinados momentos, alguma carência quanto à informação, né? Então, a gente, como fisioterapeuta, a gente dá esse suporte, a gente faz essa informação, né? Passa as informações necessárias. E muitas vezes, o que eu faço? Eu mostro para o paciente, olha só que bacana, tá vendo essa técnica que eu apliquei agora contigo? Tá aqui, ó, a gente viu, tem o respaldo, né, da literatura, bem embasado, não é um conteúdo raso, que a gente costuma dizer, é um conteúdo aprofundado. E aí, com isso, eu utilizo para o paciente identificar, né? Poxa, olha só que legal.
foi realmente parecido com o que tu fez, olha a posição. Então, basicamente, eu costumo usar como estratégia para mim de estudo e também uma ferramenta de orientação para o paciente, principalmente naqueles exercícios de autocuidado, né? Estratégias que a gente Legal pode isso, passar para ele né? para casa. Nossa, eu nem tinha pensado nisso, mãe. Que legal isso! Que incrível isso, Mai. Que bacana. É uma ideia, né? Para o pessoal manter a plataforma ali e mostrar, né? Às vezes até eu estava pensando, tu falando assim, até uma imagem da aula teórica, né? As camadas faciais, os vídeos que a gente mostra. Que legal, Mai. Uma ideia muito bacana. É como Muito processo de bacana. educação, Mas, né? Mai, De educação ao paciente também. Isso também ajuda, com certeza. lógico que a gente sempre preconiza que é tão importante, né? Mas, pessoal, a Mai, ela não poderia vir aqui sem eu contar um pouquinho, né, como eu falei ali no começo, e eu vou sempre falar, né, ela foi a primeira pesquisadora da reorganização miofacial. Ela fala que eu, né, ensinei, mas na verdade ela aceitou a bucha, né? Porque honestamente falando, pessoal, eu sempre falo aqui para vocês, é muito fácil ler um artigo, é muito fácil, né? As pessoas, mas não tem revisão sistemática, não tem estudo de corte. Às vezes as pessoas nem entendem o que são esses estudos realmente, mas principalmente qual é a dificuldade da pesquisa. Então, a Maiane, ela passou 2 anos do mestrado dela, morando em Camboriú e estudando na UDESC. Então, assim, nós tivemos longas conversas na BR-101, né, Mai? Eu acho que lá surgiu muito também da reorganização miofacial, nesse trajeto, né? Lá criamos a nossa amizade, que eu sempre digo que é o mais importante, né? Esse vínculo afetivo que a gente tem. E ela topou e ela começou a estudar. Então, ela é que aplicou o protocolo da cervicalgina específica nos nossos estudos. Então, assim, não fui eu, foi uma pergunta que no último a gente já levou, eu nem sei, eu já perdi as contas de quanto o teu mestrado rendeu, Mai. Eu já me perdi de não sei quantos COBRAF e Congresso Mundial de Fisioterapia. E a gente já apresentou lá para o professor Robert Schleip, e apresentando para não sei o que, eu já me perdi de tudo que... Nós estamos na 3ª publicação, né? Estamos respondendo os revisores que só nós sabemos o que é, né, Maiane? Deus que me perdoe. Nós estamos assim, descabeladas, entendeu? Gente, só para vocês entenderem o que é publicar um estudo, nós estamos com o 3º artigo da Baiane, que é a reorganização miofacial na cervicalgina específica, que a gente comparou com a massagem clássica e avaliou principalmente dor e funcionalidade, né, Mai? Posso colocar dessa forma? Gente, eu tenho ali, nós já estamos na 1ª, 2ª, 3ª, o meu arquivo já é 4ª carta aos revisores, tu entende? Então, assim, é muito difícil, não é fácil, não pensa mas não fez direito, não. Nosso orientador é o professor Gilmar, meu Deus do céu, um ícone da biomecânica, né, um pai da pesquisa, aí, um cara fenomenal. E mesmo, né, a gente com toda a qualidade metodológica, a gente fica aí, ó, ralando. Então, a Mai é ela que está lá nos artigos, ela é a Amorim, né, que eu tenho tanto orgulho de ter o nome dela lá. Ela é a Amorim em 2019, ela é a Amorim em 2022 e vai ser a Amorim em 2023. Ela é a Amorim em 2021, quando ela comprou a briga comigo para a gente responder se a face dói ou não dói. Ficamos aqui na mesa da minha sala, gente, fazendo todo o processo metodológico de uma revisão, né? E nós conseguimos a publicação, né, Mai? Então, assim, a nossa trajetória realmente dentro da pesquisa, ela é longa. E a Mai, ela conseguiu levar a RMF tanto para a pesquisa, quanto para a docência, né, Mai? Quanto para a prática clínica dela, né? Então, conta um pouquinho, assim, como que funciona, né, essa Maiane multifunções. Não, e detalhes, Gê, um dia, olha só, uma fofoca da Maiane agora. Um dia a gente estava no carro, ela veio me pegar, né? Porque eu pago para não dirigir, né? Pelo amor de Deus, tanto que eu já dirigi na minha vida, que eu puder pegar uma carona, eu tô pegando.
Mai, tu passa a me pegar, passo, bota aquelas carinhas assim, né? Pra ver se ela passa o cachorrinho fazendo assim, pra ver se ela passa a me pegar. Aí, de repente, eu vejo um pote no negócio, no banco da frente, assim, do carro. Eu falei, Maiane, o que esse pote de sorvete está fazendo aqui? Essa menina, ela carrega ração para dar para os cachorros de rua. Gente, vocês têm noção disso? É das minhas. Ela carrega ração para dar para os cachorros de rua. Ela assim, ai, Lari, aquela carinha dela. É que tem muito cachorro de rua ali na UDESC, daí eu fico com dó, eu levo ração para eles. Eu falei, gente, o que é isso, Mariane? Isso é demais. Agora, o que eu faço? Né? Eu fico ali, né, pensando também nos cachorros de rua, né, para poder alimentar eles. Tu que me ensinou isso, né, Mari? Ai, foi engraçado, né, Lari? Porque eu falei, ai, meu Deus, a Lari vai entrar aqui com esse cheiro, né, de ração. Eu falei, vou explicar para não ter problema. Mas, habitualmente, né, só quem entra mesmo que sabe, né, Lari? Exatamente. Mas enfim, Mari, conta aí da RMF nessa tua trajetória linda aí que eu tenho tanto orgulho, meu amor. Então, além, né, da parte clínica, como eu comentei com vocês, do uso da RMF, né, depois eu vou contar alguns casos também que são bem pertinentes, eu acho que compartilhar aqui com vocês. Mas, basicamente, o universo da RMF, ela faz, né, parte da clínica, da pesquisa e da minha docência, né? Os alunos aí que estão acompanhando o pessoal comumente escuta, né? Geralmente eu comento aí com o pessoal frente ao quanto que a reorganização miofacial me dá como base, subsídio para poder tratar as disfunções de uma forma geral, né, Lari? E eu sempre atribuo com muito carinho, né, esse grande acesso à informação pela Prof. Larissa, né, que nos passa, então, com muita humildade todo esse conhecimento e compartilhando também frente a isso. Mas, basicamente, na pesquisa, a gente vem desenvolvendo estudos com essa mesma sequência, antes como uma metodologia passiva, né, no caso da cervicalgia, e agora numa modalidade de estimulação ativa, o quanto que esse exercício pode promover, então, frente à população de corredores, se isso altera o desempenho ou não. Então, é uma nova linha, né, que isso encaixa muito bem. Por quê? Porque o curso também oferece isso, a abordagem passiva, a abordagem ativa e o autocuidado. Então, a gente vê que uma esfera está conectada, é uma esfera, né? E que isso se interliga o tempo todo, essas informações. E na docência, que me dá o respaldo, como eu falei, né? Para poder auxiliar e tratar os pacientes de uma forma, orientar, né? Aos meus alunos, para poder tratar os pacientes e ter uma visão diferente dessa abordagem, que muitas vezes a gente acaba observando, sendo distorcido, né? Mas com o foco do sistema facial, respeitando principalmente as cargas mecânicas, a gente consegue adaptar, né, Lari, GG, todas essas questões frente ao estímulo que a gente pode promover para o paciente e para os alunos. E Maia, tu falando... Não, eu estava pensando aqui que talvez a Mai pudesse falar um pouquinho de um desses trabalhos, né? A população que usou, principalmente o de cervicalgia inespecífica, né? Que foi o primeiro, não foi? Isso. Contar um pouquinho, contar um pouquinho. Ótimo, ótimo. O que foi pesquisado. Tá. Ótimo, Maia. Joia. Então, assim, no trabalho que a gente desenvolveu da pesquisa com a população de cervicalgia específica, nós utilizamos algumas ferramentas de pesquisa. Então, o NIRS, que é um equipamento que avalia a oxigênio, que funciona basicamente como se fosse um oxímetro, tá? Mas eu consigo colocar ele em várias regiões do corpo. A gente trabalhou com eletromiografia para poder avaliar a atividade elétrica muscular. E uma possibilidade também, né, que foi muito questionado, é inserir recursos e estratégias de avaliação que são acessíveis à nossa população, aos fisioterapeutas, né? Porque quando o clínico vai ler o nosso estudo, ele olha lá, tá, tem eletromiografia, tem NIRS, eu não tenho acesso a isso. Mas isso foi uma preocupação, né? Da Lari e do Prof. Gilmar, inserir também estratégias de avaliação, recursos de avaliação que pudessem ser acessíveis à comunidade clínica, né, aos fisioterapeutas. E aí nós utilizamos a ferramenta, os questionários, utilizamos o algômetro de pressão,
utilizamos a escala visual analógica e durante um período de 6 semanas, com uma intervenção semanal de 10 minutos em torno esse protocolo, nós aplicamos em 3 grupos, né? Um grupo recebeu a reorganização miofascial, o outro grupo recebeu a massagem clássica e um outro grupo foi pareado, né, em controle, sem receber a intervenção. E aí a gente monitorou durante essas 6 semanas. O que foi visto depois? Que grande parte de quem recebeu a massagem clássica, ela teve uma melhora até a quarta semana, mas isso não se estendeu depois ao fim das 6 semanas, né? E o grupo que recebeu a reorganização miofascial, esse ganho foi crescente dessas variáveis que a gente estudou, né? Então ele foi gradual, mas ele foi aclive, foi subindo, né? Esses ganhos. Interessante isso, né? E depois, né, a Lari orientou o TCC do Gabriel, que foram 6 meses, né, Lari? Depois que vocês avaliaram a incapacidade desse grupo que recebeu a reorganização miofascial. E esse grupo ainda perdurou com os efeitos pós-técnica, após aquelas 6 semanas que a gente aplicou. Depois eles fizeram esse monitoramento também. E a gente teve também o da Jana, né? Onde a gente teve um N de 100 indivíduos, que a nossa preocupação da IG, que é o artigo que a gente está tentando escrever, né, Mai? Então aí, ó, na lida, onde a gente avaliou, nós tivemos um N de 100 indivíduos e a nossa preocupação foi a dor. E a gente, né, fez a avaliação por meio do algômetro e os nossos dados, eles são super interessantes no sentido de que a massagem clássica, a gente não teve nessa questão, nesse cálculo matemático, vamos dizer, estatístico, a gente não vê a melhora da massagem clássica nem na 4ª semana. Contudo, a gente vê esse aclive que a Mai comentou da reorganização miofascial e na 4ª semana a gente já tem diferença, já tem um poder estatístico grande, né, Mai? E essa diferença, ela aumenta, que vai subindo lá na 6ª semana. E quando a Mai fala que a gente aplicou 10 minutos, então eu acho que vale a pena a gente ressaltar. O pessoal foi aplicado 10 minutos uma vez na semana por 6 semanas. Só isso. Então nós pegamos o protocolo de cervicalgia inespecífica da RMF, aplicamos por 10 minutos, por exemplo, numa terça, outra terça, outra terça, outra terça, por 6 semanas. Massagem clássica na terça, massagem clássica só. Uma versus a outra, vamos dizer, mas tivemos também o grupo controle pairando, que isso dá muito mais poder estatístico, né, Mai? Então, assim, foi o trabalho da Maiane, G, foi um trabalho que, como eu falei, eu já perdi as contas de quantos frutos a gente colheu desse trabalho. Porque realmente é um estudo clínico randomizado, né, mas controlado, onde a gente apresenta um grupo controle que isso gera um padrão, uma força estatística maior, né? E a gente colheu vários frutos e vai colher muito mais ainda, né, Mai? Quando a gente conseguir aí a publicação, se Deus quiser, a gente vai conseguir na PLOS o ano aí do 3º artigo dela, meu Deus do céu. Vou abrir uma espumante. E é legal porque, um caso... assim, isso daí dá mais força, né? Mais, não sei como é que se fala na pesquisa isso, mas mais... Fala aí uma palavra. O poder, né? O poder estatístico. Poder estatístico. Vazamento aí, né? E eu estou olhando aqui, né, que está entrando bastante pessoinhas aqui da estética, da educação física, né, massoterapeutas. Isso é legal, pessoal, porque esses protocolos, eles podem ser aplicados por vocês, fisioterapeutas veterinários, né? São de fácil aplicação, fácil replicar, reproduzir o resultado. A Lari tem um capricho, assim, para explicar onde põe a mão, a angulação, fica muito fácil, né? Se não fosse isso, não seria possível ser online, né? E aí, com todos esses artigos, então, nossa, dá muita força para o nosso trabalho. Tem que agradecer você, viu? Eu digo, Amorim, quando vocês lerem Amorim, saibam que essa moça aí, né, que está à sua frente, entendeu, hoje, porque é ela que faz parte de todo esse trajeto. Tem a estética aqui, ela falando, tá mandando
Isso, muito obrigada pelas mensagens. Que bom que você está gostando. Nós que agradecemos. São todos bem-vindos, né? Olha, Muito entrou um obrigada. amigo meu aí, o Fukuzawa, que é um Isso, um expert também em coraçãozinho. fisioterapia ortopédica. Aliás, Isso. já que o Fuku entrou aí, Mai, conta aí desse teu artigo que foi representado lá em Dubai agora. Ah, joia. Mais uma. Como eu costumo brincar com a Lari, né? A Lari falou, mas chega, esse é o último, né? Toda vez que a gente vai desenvolver alguma, né? Vamos e tal. A gente tem que comemorar, a gente não comemora, a gente só faz trabalho. Eu falei, Lari, não adianta. Quando a gente termina um, a gente sempre vai inventar outro. Não adianta. A gente sempre vai, não, né, Lari? É janeiro, é férias. Nós já estamos lá no início, vamos fazer tal coisa. Nós não temos nada, gente, vocês não têm noção. A nossa comemoração é aqui. Se é o artigo com o Renan Rezende, é esse? Não. Não. Conta aí que ele está curioso. Ele vai ajudar a fazer propaganda. Conta aí, Mai, vai lá. Então, esse estudo que nós realizamos no laboratório, né, que a Prof. Fábio foi apresentar lá em Dubai, foi um estudo que a gente coletou com alguns indivíduos esse protocolo do Facial Fitness, né, adaptado para a população de corredores, né, uma população específica, que a gente tentou aplicar esse protocolo ativo, e aí a grande virada, né, do passivo para o ativo, onde a gente consegue tentar identificar se as propriedades biomecânicas e viscoelásticas do tecido podem ser modificadas por meio desse estímulo. E a gente fez uma intervenção, né, Lari? Foi uma única intervenção, um efeito agudo, né, comparativo a essa população com N menor, restrito. A gente sabe que não tem um poder tão efetivo, né? Mas é uma proposta para a gente poder analisar. E a gente conseguiu avaliar a qualidade do padrão de movimento, conseguiu avaliar com o miotom essas propriedades biomecânicas e viscoelásticas, então tônus, frequência, creep, que tem a ver com ponto de relaxamento do tecido, quanto que esse estímulo demora para permitir a adaptação desse tecido de forma passiva. Então, nós utilizamos algumas variáveis desse equipamento e a gente verificou nesse único efeito, nessa única intervenção, que foi capaz de modificar dessa população menor, mas que modificou o efeito desse exercício ativo, né? O Facial Fitness. Conseguiu modificar, então, essas variáveis. Legal. E, na verdade, Gê, a gente encaminhou o que a gente chama de piloto do estudo, né, Mai? Então, foi o nosso piloto, uma parte, né, para a gente ver se o protocolo era viável, né, se a gente observava um efeito, né, a partir dentro da população que a gente coletou. Uhum. E é um protocolo, por exemplo, que você, né, que te liguei de vídeo, e você nos ajudou a montar, né? A G que adaptou esse protocolo, tá? Ela tá quietinha ali, mas o protocolo tem a adaptação dela, né? Aí falando o nome dos exercícios, para exercício, né? Jesus do céu, aqui, mas a gente fez, né, Mas é legal o pessoal saber, quem está entrando agora, a gente está falando de uma modalidade de intervenção facial que é ativa, que chama Facial Fitness, né? Que é o fitness da fáscia, que foi desenvolvido pelo Robert Schleip e pela esposa dele, que eu não lembro o nome agora. Como que é o nome dela mesmo? Divo Miller. Isso. E que usa as propriedades elásticas do tecido facial. Através do movimento, você explora essas propriedades para conseguir melhorar ainda mais a elasticidade e viscoelasticidade do tecido. Então, é uma metodologia bem bacana, bem escolhida, né, Mai? E o mais interessante, Mai, que eu achei assim, do estudo, foi que a Mai conduziu de forma remota, né? Então ela né, os participantes, eles realizaram o protocolo, claro, tiveram o primeiro contato na avaliação para aprender a realizar o protocolo, mas eles realizaram de forma remota, né? Então a Mai ficava lá no computador assessorando enquanto eles realizavam, e é o protocolo de 15 minutos, né, Mai? Que legal. Então,
A gente está agora, está no processo de qualificação da tese. Eu vi ali que perguntaram se já tem acesso à pesquisa. Na verdade, essa pesquisa está em desenvolvimento. Esse trabalho que foi para Dubai, eles são dados preliminares, que a gente chama dentro da pesquisa. E agora a Mai está no processo de qualificação do doutorado. Então, eu até encaminhei, Mai, já conto aqui, fofoca, né? Encaminhei teu trabalho para a GG, porque eu fiquei tão orgulhosa do que eu li, assim, ó, que eu falei, vou dividir com o mundo isso. Já encaminhei para você. Compartilhou essa última versão, né, Lara? Compartilhei essa última versão, porque realmente fiquei muito orgulhosa, né, da tua escrita, da forma que tu conduziu, né? Eu vi você no trabalho, quando a gente trabalha muito em parceria, assim, dentro da pesquisa, às vezes a gente, em alguns momentos, tinha muitas características minhas, eu vi, assim, na escrita da Mai, né, na condução. E agora, quando eu li aquele trabalho, assim, nossa, era ela, era o coração dela, as palavras dela, então eu conseguia ver. Uma vez eu encaminhei a introdução da minha tese para ela ler, eu falei, ai, Mai, ela, né, leia para ver, corrige, me dá uma ajuda. Ela falou assim, Lari, parece que eu tô vendo tu escrever assim, ó, colocando as referências sem ver nada. Então, eu te falo a mesma coisa, a sensação que eu tive quando eu li, né, quando esse teu processo de qualificação agora, foi essa sensação que você, né, todo esse conhecimento já está tão intrínseco dentro de você e tão maduro, vou usar essa palavra, que você está, meu Deus, legal. Incrível. Então, a qualificação dela é dia 23. Eu já estou assim, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ô, Lari, tem algumas pessoas perguntando do curso. Então, pessoal, nosso curso é online. Estamos na semana de abertura das vendas, que se encerram no domingo, né? E é um trabalho, uma metodologia que personal trainer, qualquer profissional da área da saúde que se interessa por técnicas manuais pode comprar e usufruir dessa metodologia. Então, assim, se você tiver interesse, entra no link da bio, clica lá que você vai saber mais informações e aí vai ver se esse curso é para você ou não. Sendo que a gente ainda dá essa mamata, né? Pode usar 7 dias e se não gostar, devolve na loja. Exato, exatamente. A gente confia no nosso produto, né, Gê? Maisinha, boa amiga, Maisinha, conta aí uma história, então, clínica agora, quero saber. Né? Conta aí um caso clínico para nós aí da RMF, no teu cotidiano. Basicamente, né, o que a gente acaba tendo de vivência, até pela incidência, né, a dor lombar, então é uma grande incidência que a gente tem no consultório. Mas o que eu gostaria de compartilhar é um caso de uma paciente com dor orofacial. Ela tinha uma disfunção, uma assimetria na articulação temporomandibular, tinha cefaleia, dor de cabeça, né, desconforto durante a mastigação. E como a base teórica e a base prática, claro, né, visto toda essa trajetória que a gente tem feito, respeitando as cargas mecânicas que a Lara e a GG reforçam tanto, né, com base, protocolado, com evidência, eu consegui aplicar numa região em específico, né, principalmente ali na região próxima à ATM, na região cervical também. E essa paciente, eu pedi para ela me acompanhar por 6 semanas, tá? E aí, nesse período de 6 semanas, na 4ª semana, basicamente, ela já chegou no consultório sem cefaleia, então ela tinha cefaleias toda semana, fazia uso de medicamento. E após esse período, ela conseguiu... Ela continua, né, vindo, acompanhando, mas já faz mais de 30 dias que ela não tem nenhuma queixa, nenhuma crise de dor de cabeça. Melhorou a simetria, diminuiu a dor, né, com todos esses aspectos que a gente comentou. Mas o que eu quero ressaltar é o quanto que o curso ele proporciona não somente o protocolo, que é maravilhoso, que está lá, que o profissional pode aplicar, mas ele dá ferramentas teóricas para a gente poder criar também, frente à adaptação que a gente tem com o paciente na clínica, né? Que um paciente é diferente do outro. Então, me ajudou, principalmente nesse caso,
um caso mais específico, né? Mas que a base teórica, reforçando com os aspectos da prática, a gente também consegue adaptar no nosso paciente. Então, foi bem interessante nesse sentido. Que legal, E, parabéns, hein? parabéns, Maia. Eu estava pensando aqui, eu não sei como é que eu não te deixei louca durante todo esse processo, porque o estudo, né, o nosso estudo, né, Gê, das cargas mecânicas, né, que você foi incorporando, né, a gente foi estudando, a gente foi vendo, né, dava certo isso nas pesquisas, isso não tinha tanto efeito. Aí, às vezes, a Mai vinha, eu mostrava alguma coisa, ela, mas já mudou? Eu falei, já mudou, Mai. Porque assim ainda traz esse resultado, né? De angulação de mão. Gente, é esse o processo, né? Quando você cria e constantemente você está desenvolvendo e aprimorando alguma coisa. Tanto que a Mai contou a trajetória. A gente saiu lá do passivo, ela nas pesquisas dela, e agora, na verdade, a gente saiu de uma revisão sobre face tóraco-lombar. A verdade é essa, né, Mai? Que a gente publicou lá na revista Inspirar. A gente saiu daquela revisão e agora você está no teu doutoramento com o ativo, né, do trabalho facial. Então, ela ficava louca comigo, ela chegava, ela, Lari, mas já mudou? Eu falei, já mudou. A gente já vai fazer. Não, porque vai. E, pessoal, é assim, ó, o curso que vocês comprarem, ele tá de um tamanho, mas na semana seguinte ele já aumenta, porque a gente dá uma aula teórica, põe lá, né? E já estamos caminhando agora, tá no forno, né? A RMF estrutural, em primeira mão, Mai. A gente vai começar a fazer, vai começar a gravar, se Deus quiser, em breve, né? Como usar essa técnica também maravilhosa para organizar a estrutura também na dinâmica. E isso vai ser muito legal. Nossa, e eu ia reforçar assim, com eles. Perdão, eu ia reforçar com o pessoal também o acesso que tem, né? Então, nos grupos, de vez em quando a gente vai lá, vocês estão prontamente respondendo, então tem casos muito específicos, faz dessa forma, tenta desse jeito, me manda foto, preciso ver o vídeo. Então, eu acho que além do suporte da plataforma, o suporte de vocês também frente às dúvidas e as lives semanais e os encontros mensais, né? Toda essa parte de assessoria que também dá esse suporte para a gente poder aplicar com toda a efetividade. Né? Que legal, Mar. Que legal. Nossa, não sei nem o que falar. Fico aqui emocionada. Para me deixar sem fala, hein? Uma tagarela que nem eu não é fácil, né, Mai? É que eu fico olhando você aí, eu fico lembrando da gente aqui de pijama e ver isso. Mai, o que tu achou desse parágrafo? Não tá bom, reescreve. Aí lê 9 artigos para eu. A prof. Thaís da UDESC, uma queridona lá, né? Uma amiga minha, ela fez um post hoje que eu achei super interessante. Ela colocou assim: eu li 9 artigos para escrever um parágrafo e provavelmente ele vai ser mudado, eu vou ter que ler mais 9. E é verdade. A G agora está escrevendo o projeto para o doutorado dela, né, G? Então, assim, ó. Hoje ela já me mandou um artigo, não consegui ler ainda, amiga, mas vou ler. Mas já me mandou. Verdade. Depois, então a gente fica, né, nessa constância. Então, olhando assim a Mai agora, eu fico lembrando tudo que a gente passou. Muito legal, né, Mai? Mai, muito obrada, viu, mesmo. Muito obrigada, Mai. Assim, ó, eu não tenho como não falar, né? Para mim, tu é da minha família, né? Eu sempre digo isso. Eu sei que às vezes eu falto como amiga, porque, meu Deus, não é fácil conviver comigo, né? Porque a minha cabeça, Deus o livre, eu vivo assim numa. Eu mando mensagem para mais 5 horas da manhã, 10 horas da noite, mais vamos fazer isso, mais vamos fazer aquilo. Constantemente, tu sempre pronta, assim. Mas eu acho que em todos os momentos que a gente precisou uma da outra, a gente esteve lá. Então, muito obrigada mesmo, de coração. E eu te aplaudo sempre de pé, porque falei com o Gilmar essa semana, como você, eu nunca vi, ela está sempre pronta, sempre, nossa, e evoluindo. E agora que eu olhei ali a tua qualificação, eu falei, meu Deus, tá? Nossa, sem explicação. Obrigada mesmo e obrigada por estar aqui hoje, né? Porque eu sei o quão envergonhada, né? Esse amor aí da minha vida tanto que eu estava enrolando esse convite, que eu não queria deixá-la constrangida. Mas daí agora eu cheguei e falei assim, não tem mais. Vai ter, que é feriado, é quinta-feira, tu não tá dando aula, entendeu?
Encurralei ela assim e falei, não tem como. E encurralei elas, minhas duas filhas, né? Ela e a Maria. Porque agora, né, na RMF, além de tudo, a gente também fornece aulas bônus. E a Maria vai dar uma aula, pessoal. Olha os alunos que estão aí da RMF. Vai dar uma aula para vocês. A gente só está organizando a data, onde nós vamos ensinar, a Maria vai ensinar vocês a fazer buscas de artigo, principalmente na plataforma PubMed, vai explicar os tipos de estudo, qual a importância deles no mundo da pesquisa. Então, a gente sempre vem trazendo, assim, conforme a gente vai indo, a gente vai vendo as necessidades e a gente tenta trazer, né? Então, a Maria, que também é minha outra filhota da pesquisa, vai estar trazendo essa aula aí na RMF para vocês. Então, é uma surpresa que estamos divulgando. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Lari, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, é uma grande honra. A Lari sabe o quanto que eu sou suspeita a falar, porque desde quando eu saí da graduação é ela que me deu a mão, ela continua de mãos dadas comigo. Ela é muito especial, né? Não tem como a gente não falar e não se emocionar. Ela sabe o quanto que, da grande parte das oportunidades que eu tenho, que eu tive ao longo desse processo, eu devo a ela a persistência, a tranquilidade, a paciência que ela teve comigo, que ela tem comigo, né? Então é uma grande honra, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Foi um grande prazer. Obrigada mesmo de coração. Quando ela se tornou professora universitária, que ela teve o primeiro convite, eu dei um grito ali no meio da rua, que eu falei, meu Deus do céu, segura essa... Nossa, essa guria, não vou falar uma palavra, essa guria vai dominar tudo. E agora ela está em 2 universidades em maio. Eu me orgulho de um jeito que, olha, não sei nem te dizer. Não vou falar, senão eu fico aqui chorando, tá? Mas é que realmente, para mim, assim, é isso que vale, sabe? É isso que reforça, assim, tu levantar de manhã e fazer tudo. Então, eu vejo você, assim, crescendo. Eu sei de onde tu veio, eu conheço tua família. E tu tá aí ganhando o mundo, né? Então... Tá lá em Dubai, guria. Teu nome tá lá em Dubai, sabe? Teu nome teve no Canadá agora. Então, isso para mim é um orgulho, assim, que não se mede. Começamos lá com aquela revisão que a gente nem sabia fazer direito. A verdade é essa, né? Em 2017, com uma revisão sobre fáscia tóraco-lombar. E agora a gente está aí, ó, né? Com pesquisa de qualidade, com ética, com vontade. Então, somos clínicas, né? De coração. Então, eu acho que isso Obrigada, desculpa. Obrigada. Eu falei que eu não ia chorar. Obrigada aos então, alunos que me acompanharam. Ai, meu Deus, quando eu falei para eles, gente, eu vou entrar lá, ninguém vai entender nada, né? O que eu estou fazendo lá? Maiane está numa live. Mas, gente, eu quero agradecer de coração os alunos que passaram aqui, o pessoal que entrou, que interagiu. Obrigada mesmo, tá? Eu fico muito feliz. Foi uma grande honra para mim. Que gostoso. Live mais quentinha. Muito bom, pessoal. Quentinha, né? Gostoso, né, amiga? Vamos só reforçar, né, gente? A gente está ali com o carrinho aberto do nosso curso da metodologia da reorganização miofacial. Essa intervenção que ela é direcionada para a fáscia, ela é criada pela GG e por mim, mas por todos, por Maiane, Maria, professor Gilmar, professor Daniel, Verônica, Bruna, né? São tantas pessoas que fazem parte dessa formação, porque é algo grande, algo concreto, né? A gente não constrói sozinho, a verdade é essa. Então, a gente traz toda essa história junto para a reorganização miofacial. Somos uma intervenção que é baseada na ciência e na nossa experiência, como a gente fala, né? Temos aí a GG, esse casamento que a gente fez, onde a gente trouxe protocolos, sim, para vocês utilizarem, mas como a Maiane falou, nós também damos todas as ferramentas para vocês criarem o que vocês quiserem, né? A partir da base que a gente fundamenta lá. Então, entra no link lá da nossa bio, clica lá, testa o produto por 7 dias, né, Gê? Fiquem super à vontade, testem, tá? Que eu garanto para vocês que vale a pena, porque é algo que nós levamos anos para desenvolver e vim aqui hoje dividir com vocês. É isso. Então, muito obrigada, amiga. Obrigada mais uma vez. Beijo. Te amo, Beijo, Rai, te beijo, amo. linda. Beijo. Bom final de Fiquem com semana. Deus, pessoal. Boa semana. Obrigada por tudo. Tchau.